pessoal! Hoje a nossa videoaula vai falar de transporte reverso de colesterol. É mais um tópico sobre metabolismo de lipoproteínas. Antes de falarmos no transporte reverso de colesterol, é preciso entender sobre o transporte de colesterol de uma maneira geral no organismo humano. O colesterol é majoritariamente produzido dentro dos hepatócitos, nas células do fígado, e ele serve para diversas funções. Para isso, ele precisa ser transportado para diversos tecidos do organismo humano. Uma das funções importantes do colesterol é a síntese de hormônios esteroidais, que são produzidos nas gônadas e na suprarrenal. Para isso, é importante que o colesterol produzido no fígado seja transportado até esses tecidos específicos para a síntese desses hormônios esteroidais. Além disso, o colesterol produzido no fígado precisa ser transportado para todas as células do organismo, já que ele é um componente essencial das membranas celulares. As células de todo o nosso corpo precisam de colesterol nas suas membranas plasmáticas para controlar a fluidez da membrana. A quantidade de colesterol precisa ser muito bem regulada, porque níveis elevados de colesterol livre pode ser tóxico para a célula. Além disso, o colesterol é transformado em sais biliares e secretado junto com a bile para a emulsificação das gorduras durante a digestão de lipídios. O próprio colesterol é secretado na bile e também auxilia na emulsificação das gorduras, e parte desse colesterol e sais biliares é eliminado nas fezes. A principal maneira de eliminação de colesterol é através da eliminação através da bile, que, por consequência, há uma eliminação através das fezes. Mas existe também a possibilidade de haver um pouco de secreção de colesterol nas células do epitélio intestinal e também através da pele. No entanto, a forma mais eficiente de eliminação do colesterol é através da formação de bile e sais biliares e, portanto, esse colesterol precisa retornar para o fígado a partir desses tecidos periféricos. Então, se nós falamos do transporte de colesterol do fígado para os tecidos periféricos que precisam deste colesterol, também há a necessidade de retorno do colesterol para o fígado. Por exemplo, células morrem, ocorre a apoptose, morte celular, a reciclagem das células e das membranas plasmáticas, e com isso há a liberação de colesterol livre nesses tecidos. Esse colesterol é tóxico em elevadas concentrações, então ele precisa ser eliminado desses tecidos. Portanto, ele tem que voltar para o fígado, porque é através da conversão desse colesterol para sais biliares ou a eliminação dele através da bile diretamente, é que esse colesterol vai ser excretado. Dessa forma, é importante que haja um sistema de transporte reverso, ou seja, partículas que capturem o colesterol da periferia e tragam esse colesterol de volta para o fígado para que ele seja excretado. A partícula que faz isso chama-se HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade. Essa proteína, ela é majoritariamente produzida pelo fígado. Ela é composta por algumas apolipoproteínas da família A, C e E, mas a principal proteína é a ApoA1. É uma proteína que confere estabilidade para essa partícula lipoproteica. Como nós sabemos, o colesterol, os triglicerídeos são lipídios e não podem ser carregados livremente na corrente sanguínea, porque o sangue é aquoso. Essas moléculas são insolúveis em água. Assim, elas precisam ser empacotadas em partículas como esta representada nesse slide, que são partículas que se assemelham a micelas, onde os fosfolipídios ficam na parte externa, tornando então encapsulados as moléculas gordurosas, as moléculas apolares, no interior dessa lipopartícula, e dessa forma há a solubilização dos lipídios no meio aquoso, no plasma sanguíneo.
Então, os fosfolipídios ficam na camada externa, com as suas cabeças polares voltadas para o plasma, e no interior há, então, o armazenamento para haver o transporte dessas moléculas apolares. Então, aqui a gente tem a representação dos triglicerídeos e aqui a gente tem a representação de colesterol esterificado. O colesterol livre está representado aqui, na membrana, né, nessa monocamada de fosfolipídios. Por quê? Porque o colesterol livre é uma molécula levemente anfipática, como já foi falado em outras videoaulas. Levemente anfipática, porque ele possui uma hidroxila nessa porção aqui, e depois o anel esteroidal, que é apolar. Então, a parte apolar fica em contato com as caudas apolares dos fosfolipídios e a hidroxila fica em contato com a cabeça apolar dos fosfolipídios. Então, o colesterol livre fica posicionado aqui nessa camada de fosfolipídios. No interior, bem no interior, no cerne dessa lipopartícula, fica o colesterol esterificado, que aí torna-se uma molécula totalmente apolar. Aquela hidroxila livre sofre uma esterificação com ácido graxo, e então torna essa molécula totalmente apolar, e então o colesterol ele migra da parte superficial da partícula para a parte bem interna, bem apolar, juntamente com triglicerídeos, mas majoritariamente colesterol. E o que estabiliza essa partícula num formato, numa forma estabilizada, né, é a principal proteína estrutural que se chama apolipoproteína A1. E essa proteína, então, ela estabiliza toda essa estrutura não covalente que permite, então, o transporte das moléculas lipídicas na corrente sanguínea. Essa partícula é, então, o HDL, que vai fazer o transporte reverso de colesterol, ou seja, ele vai captar o colesterol dos tecidos periféricos, das células em apoptose, das membranas que estão sendo recicladas e, inclusive, das placas arterioscleróticas que acumulam, então, gordura, lipídios e colesterol, para trazer de volta para o fígado, para que, então, esse excesso seja eliminado nas fezes. Como que acontece esse transporte? Bom, o fígado, principalmente o fígado, mas também o intestino, mas majoritariamente o fígado, os hepatócitos produzem uma proteína, que é a apolipoproteína A1, que é a proteína estrutural que estabiliza a partícula de HDL. Uma vez produzida pelos hepatócitos, ela é exocitada e, ao atingir o ambiente extracelular, se complexa com fosfolipídios e com colesterol no meio extracelular e forma uma partícula que a gente chama de pré-HDL, que é um HDL que tem um formato discoidal, ele não é um formato esférico, não é o HDL maduro. É uma partícula inicial, que se chama também conhecida como pré-HDL. Esse HDL, ele tem baixa capacidade de captação de colesterol dos tecidos periféricos. Então, ele vai sofrer a ação de uma enzima que se chama LCAT, que significa Lecithin Cholesterol Acyltransferase. Essa enzima, ela converte colesterol livre que está na vizinhança, que está na superfície dessa partícula de pré-HDL, catalisa então a esterificação desse colesterol livre e esse colesterol livre se transforma em éster de colesterol. O éster de colesterol, como já foi falado, é uma molécula extremamente apolar e ela vai se localizar lá no cerne dessa partícula de HDL, acumulando cada vez mais colesterol esterificado nessa partícula de HDL. E o HDL torna-se, então, HDL maduro, capaz, então, de captar mais colesterol dos tecidos periféricos, tecido adiposo, por exemplo, tecido muscular, células que estão se renovando, que estão sofrendo reciclagem, que precisam eliminar o excesso de colesterol. E esse colesterol, então, ele vai ser captado através do HDL maduro, que viaja pela corrente sanguínea, passa por esses tecidos e capta o excesso de colesterol. Além da captação nas células musculares, adiposas, por exemplo, a partícula de HDL madura, ela é capaz de reconhecer placas ateroscleróticas e captar o excesso de colesterol dessas placas, diminuindo o seu tamanho. Por isso, o papel protetor do HDL para doenças cardiovasculares. Então, o HDL agora, ele está
cheio de colesterol que ele captou dos tecidos periféricos que estavam reciclando as moléculas de colesterol e das placas ateroscleróticas. Agora, esse HDL, ele está pronto para entregar esse colesterol novamente para o fígado, para que o fígado, então, faça a eliminação adequada ou produção de sais biliares necessária para o organismo. Há duas maneiras desse HDL entregar novamente o colesterol para o fígado. Uma das formas é ele diretamente chegar até o fígado, encontrar receptores nos hepatócitos que se chamam SRB1 e entregar essas moléculas de colesterol dentro dos hepatócitos, esvaziando essa partícula e liberando todo esse colesterol de volta para os hepatócitos, que agora vão fazer a eliminação correta desse excesso de colesterol. A outra maneira é haver a transferência direta de colesterol para moléculas, para partículas de VLDL, Very Low Density Lipoproteins, ou partículas de LDL, Low Density Lipoproteins. Então, há a transferência direta, a troca direta de moléculas de colesterol que estavam dentro do HDL para as moléculas de VLDL ou de LDL através da enzima CETP, que é Cholesterol Ester Transfer Protein. Essa proteína transfere, então, auxilia a transferência de colesterol do HDL para o VLDL e para o LDL. Essas partículas, por sua vez, são endocitadas pelo hepatócito através do receptor de LDL localizado na membrana dos hepatócitos. Uma vez, então, que essas partículas chegam até o fígado, elas são endocitadas pelos hepatócitos, que então desmontam a partícula, degradam as proteínas da lipopartícula e utilizam esse colesterol para as finalidades necessárias para aquele organismo. Então, recapitulando, a partícula de HDL ela é formada num formato pré-pronto, onde a apolipoproteína A1 se agrega então a fosfolipídios e colesterol, que captam mais colesterol dos tecidos periféricos e através da enzima LCAT transforma esses colesteróis livres em ésteres de colesterol, que são capazes de serem armazenados no cerne, lá no centro dessa partícula de HDL, que pode então entregar diretamente o colesterol através dos receptores SRB1 nos hepatócitos ou através da transferência desse colesterol para os VLDLs que serão então endocitados pelos hepatócitos. Esse, então, é o transporte reverso de colesterol, a forma com a qual o colesterol dos tecidos periféricos e dos vasos sanguíneos são removidos pelo HDL e retornam para o fígado para serem, então, utilizados para a síntese de outras moléculas ou para a eliminação. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que em seguida nós teremos mais vídeos sobre bioquímica de lipídios e outras biomoléculas.